Eu quero começar mostrando a você uma passagem do final do livro de Miqueias, aliás. E esse Miqueias, o profeta Miqueias, dá quase uma repetição das palavras de Isaías no capítulo 2. Então, é um reforço que Deus está dando através de Miqueias. E eu quero ler com você Miqueias no capítulo 4. Vou começar do versículo 1, olha só. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião de Torá sairá a Torá, e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá as nações poderosas e longínquas, e estes converterão suas espadas em relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a outra, nem aprenderão mais sobre a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Eterno dos exércitos o disse. Olha aqui para mim. Este é um cântico que os gentios, que os não-judeus vão entoar quando estiverem chamando uns aos outros para subirem à casa de Jacó. Então essa é uma canção, ok? No final da canção, olha o que diz esse versículo que eu coloquei para você aqui, olha. É a última parte da música que eles vão cantar. Kichol ha'amim yelchu ish beshem Eloav va'anachnu lelech beshem Adonai Eloheinu leolam vaed. Porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Eterno, nosso Deus, para todo o sempre. Veja só. Os mesmos que proclamam subir, que convidam uns aos outros para subirem lá a Sião, que entenderam a restauração, proclamam no final da canção que o quê? Nem todos entenderão. E surgirá no final dos tempos, com esse mesmo mover do Eterno, vai surgir um mover paralelo. Onde as pessoas o quê? Cada um andará no nome do seu Deus. Cada um terá sua própria teologia, cada um terá o seu próprio império e se orgulharão neles. Mas o povo de Deus dirá: quanto a nós. E quem fala isso não são judeus, pessoal. Quem está falando, quem está citando aqui Josué, não são judeus. E eles vão falar: quanto a nós, a igreja pode ir assim, o mundo pode tomar essa decisão, o cristianismo pode estar nesse viés, mas nós andaremos em nome do Eterno, de Adonai, o Senhor nosso Deus, para todo sempre. É necessário pagar um preço. É necessário estar disposto a nadar contra a corrente, para você entrar na visão que tomou conta desses que compuseram ou que foram profetizados nessa canção. É um remanescente. Cada um se orgulhando da sua doutrina, cada um se orgulhando da sua história, cada um se orgulhando da sua denominação e muitas vezes não entendendo o que está acontecendo com Israel e entre o povo de Deus. Olha só, nós estamos vivendo em tempos proféticos, amém? Você pode concordar? Israel ressurge no cenário da história, depois de 2000 anos de diáspora, mais forte do que nunca. Nunca tivemos um exército tão poderoso quanto agora. Nem nos dias de Davi, nosso exército foi tão poderoso como é agora. Força aérea de Israel é considerada a melhor do mundo. Isso é profético.
Temos visto os judeus retornando à terra dos seus ancestrais e o início do despertar que foi anunciado pelos profetas, que é aquela restauração que eu coloquei aqui, não vai dar tempo de ler, Jeremias 31, que o Rabino Troy falou, Ezequiel 36, que é o novo espírito, a água perdoadora, o retorno físico, que será seguido da renovação espiritual. Nós temos visto isso, pessoal. Está acontecendo o retorno físico, já estamos, na verdade, estamos no final do retorno físico, e o retorno espiritual já começou. Os nossos inimigos, o pessoal do Yad Leachim, dessas organizações antimissionárias, estimam, então é estatística de inimigo, ou seja, estão certos. A estatística do inimigo diz que hoje no mundo somos 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua. Muito mais do que existiu em qualquer momento da história, muito mais da própria época de Yeshua. Então, a renovação espiritual já começou. Dizem que são 15 milhões de judeus. Começamos, já tem 1. Já tem 1 milhão. Ao mesmo tempo, diga, ao mesmo tempo, onde a gente está vendo esse cumprimento profético e a gente se empolga de estar vendo com os nossos olhos Israel restaurado, o judeu voltando, ao mesmo tempo, a gente vê um início de um mover entre os que foram unidos a Israel. Levante a mão, se você foi unido a Israel. Você representa o início de um mover que Deus está fazendo entre os que não são judeus, mas que foram unidos a Sião pelo sangue de Yeshua. Muitos estão sentindo o desejo de restaurar a sua identidade, de acordo com o que foi anunciado pelos profetas e pelos apóstolos, afirmando dentro da nossa fé a eleição de Israel como fonte de bênçãos para o mundo. Isso é um fenômeno. Essa conferência, no 13º ano, e agora estando sendo feita, nesse hotel, como foi profetizado aqui, temporariamente, porque vai crescer, não vou poder continuar aqui. Isso eu posso ver nisso o cumprimento profético do que Deus está fazendo entre as nações, especificamente entre a igreja. As pessoas estão sentindo o desejo de se reconectar a Sião, de ter o judeu messiânico como irmão. Porém, diga, porém, em hebraico é aval, vemos também um mover contrário ao caminho do eterno. Por quê? Porque o antissemitismo cresce de forma exponencial. E esse espírito antissemita tem contaminado também a igreja cristã ao redor do mundo. Muitos têm buscado, nos meios cristãos, se afastar de Israel com base em uma teologia que deturpa e descontextualiza os ensinos sagrados, sendo, na verdade, um sofisma. Sofisma é aquilo que começa com um fato verdadeiro, mas é deturpado sorrateiramente, é transformado em uma mentira, mas com aparência de verdade, para enganar as pessoas. Ao mesmo tempo que eu tenho visto comunidades ao redor do mundo buscando se aproximar a Israel, tenho visto também comunidades importantes, representantes da igreja cristã no mundo, fazendo de tudo para se afastar de Israel. Tudo o que se prega, tudo o que se apregoa no Novo Testamento tem que estar de acordo com a Torá e os profetas. Se ensinam algo para você,
apregoando ser uma mensagem apostólica, uma mensagem do Novo Testamento, uma mensagem da Nova Aliança, uma mensagem de Yeshua, e aquilo que estão te ensinando não pode ser visto e encontrado na Torá ou nos profetas, é heresia. Todas as doutrinas devem ser encontradas na Torá, nos escritos e nos profetas. Porque esses eram as referências dos apóstolos e também são as nossas referências e eram as referências do próprio Yeshua. Não há como a gente entender o plano de salvação de Deus em Cristo, em Yeshua, sem considerar Israel como parte desse plano. Não tem como você estudar soteriologia sem Israel. Porque todo o plano de Deus para redimir a humanidade foi usado com quem? Com Israel. O veículo que essa salvação iria alcançar o mundo seria Israel. E Yeshua vem como parte desse plano dado a quem? Que nação recebeu promessa de Messias? Os irlandeses? Tem na história celta alguma promessa de Messias que viria? E veio? Pode ter até lendas, mas que veio? Não. Israel foi o único povo do mundo que recebeu promessa de salvação e Yeshua é o cumprimento dessa promessa. Um não existe sem o outro. Plano de salvação, evangelho, não existe sem Israel. E Israel também não pode existir sem esse plano de salvação predito desde a fundação do mundo. O Jonathan falou aqui de Gênesis 3,15. E grande parte desse sofisma antinomista e antissemita dos nossos dias, ele foi construído tirando dessas promessas de salvação Israel. Descontextualizando a mensagem original do Evangelho. Eu coloquei algumas doutrinas que foram criadas só porque tirou-se Israel do quebra-cabeça. Doutrinas como essas aqui só podem existir se você anular a presença de Israel como povo de Deus. Se você admite que Israel não está mais em aliança com Deus, aí você desenvolve coisas do tipo dispensacionalismo. O Darby, quando criou o dispensacionalismo, no século XIX, lá na Inglaterra, apesar do testemunho dele, que foi através de uma revelação que ele teve lendo Isaías, mas ele conseguiu ler Isaías, ele conseguiu ler sobre o reino de Deus em Isaías, sem considerar Israel. Espiritualizando aquelas promessas de restauração a quem? Ao invés de ser para Israel, agora seriam para a igreja. Aí eu consigo criar uma dispensação. E aí o mesmo Darby cria o quê? O arrebatamento pré-tribulacionista. O sujeito só pode inventar uma coisa dessa se ele desconsiderar que Israel é o povo de Deus até hoje. Como assim? Yeshua vem, leva os ramos e deixa as raízes aqui? E as promessas de restauração e salvação de Israel? Gente, escatologia tem muito mais a ver com restauração de Israel e do mundo do que com o arrebatamento. O arrebatamento vai ser parte desse plano de restauração do mundo, de Tikkun Olam. E que negócio é esse de você ir para o céu, ficar lá numa dimensão paralela e depois de 1000 anos você volta? Então, são doutrinas que, não vou falar sobre isso aqui porque não é o tema, mas são doutrinas que não podem ser encontradas nem na Torá, nem nos profetas, nem nos apóstolos. Ah, você não crê no arrebatamento? Claro que eu creio no arrebatamento, mas não como você aprendeu.
Eu creio sim que no retorno de Yeshua seremos transformados, os que morreram nele ressuscitarão, nos encontraremos com ele no caminho, porque a noiva judia se encontrava com o noivo no meio do caminho, e de onde ele vai estar vindo? Dos céus. Então a gente vai encontrar com ele no meio do caminho, mas vamos ficar no céu? Qual é o destino dele? Ele vem para reinar em Sião 1000 anos. Então é aqui. O arrebatamento que a Torá anuncia lá em Êxodo 12, quando Deus dá a promessa do livramento do povo do Egito, e vos livrarei das cargas da servidão de Faraó, e vos resgatarei com o braço estendido, e vos tirareis, velacarte. Esse lacarte é futuro, porque tem um vav consecutivo aí. Velacarte, e tirarei, e vos arrebatareis para a terra que prometi aos vossos pais. Arrebatamento vai existir, mas é para Sião, não é para o céu, para você ficar tocando harpinha. É para Sião, para você aprender da lei do Eterno, lá do Messias. Ele vai ensinar a verdadeira Torá para nós. É isso que os profetas dizem. Então, surgem essas doutrinas porque retiram Israel do cenário. Conhecido nos meios cristãos como proto-evangelium, que quem criou esse termo foi Justino. A promessa da semente da mulher, que todos os rabinos unânimes dizem ser o Messias, é materializada no chamado de Abraão. A promessa da semente, 3,15, começa a se cumprir com Abraão. Então, olhe para mim, a igreja, o conceito de igreja, não de igreja, mas de povo de Deus, que vai cumprir essa missão de trazer redenção ao mundo, ela nasce, não é em Atos 2, ela nasce em Gênesis 12. A verdadeira gênese, o verdadeiro nascimento da igreja é Gênesis 12. Porque lá Deus cria um povo que seria a expressão da sua glória no mundo. Lá Deus cria um povo com missão sacerdotal de abençoar todas as famílias da terra. Lá se cria um povo cuja semente, a descendência desse povo, Yeshua, traria redenção universal. A igreja nasce em Gênesis capítulo 12 com o pai Abraão. Conectado com a missão de Israel. Tudo se encaixa. Se você tira Israel dos planos de redenção do mundo, você pode criar qualquer doutrina estranha à Bíblia e mascará-la como verdade. O segredo da desgraça, a receita para a desgraça, é tirar Israel. Desgraça teológica. As boas novas anunciadas pelos profetas, o evangelho está nos profetas. Yeshua não inventou o evangelho. O Paulo fala em Romanos capítulo 1, eu vos anuncio o evangelho conforme anunciado aos nossos pais. Já tinha sido anunciado a promessa que ele viria, né? Que o evangelho viria. Referem-se à salvação de Israel. O evangelho é a salvação de Israel e a oportunidade de outros povos serem incluídos nesta redenção. Essa é a definição de evangelho. Olha aqui. Olha que interessante esse versículo, pessoal. Não sei se o Rabino Shuna está familiarizado com ele. Rishon, diga Rishon. Rishon quer dizer primeiro. Primeiramente, a Sião. Rishon Letzion. Primeiramente a Sião. Primeiramente a Sião, o quê?
primeiramente a Sião, Hine Hinam, ei-los aí, e a Jerusalém darei um mensageiro do Evangelho, me vai ser mensageiro de boas novas. Entende por que Paulo fala? Ao judeu primeiro e também depois para o grego. Por causa desse texto. Paulo não inventou um conceito que o evangelho tinha que ser primeiro para o judeu. Ele está citando Isaías. Rishon LeZion, a promessa de Yerushalayim me vai ser, eten, eu vou dar. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Primeiro, Rishon, o judeu, e também para o grego. Pergunto, pois, porventura tropeçassem para que caíssem? Não. Mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Se a transgressão de parte de Israel resultou em riqueza para o mundo, e o abatimento de Israel em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quanto mais a plenitude de Israel. É regra de proporcionalidade direta. Se nos estágios de recebermos rígidas punições de Deus, se durante essas punições, ou durante essa cegueira, você já foi abençoado, imagina no dia que os nossos olhos forem abertos. E até mesmo a nossa cegueira, Paulo fala que não foi por nossa culpa. Quem cegou os nossos olhos? Deus. Isaías capítulo 29. Dei olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, para que a mensagem pudesse ser levada a você. Por amor às nações, Deus cegou o nosso entendimento. Textos que já foram, está vendo que está no mesmo espírito, a conferência, a gente está falando na mesma tecla, batendo na mesma tecla. Para que você escreva no seu coração essa doutrina. Que é bíblica, não é sofisma. Pode ser encontrada na Torá, nos profetas e nos apóstolos. Disse o Eterno a Avram, Lech lechá, sai por ti. Lech lechá, sai de ti mesmo. Ou seja, o pessoal, olha aqui. Para sair do sistema, tem que ser você e você por você. Não dependa do seu amigo, não dependa do seu irmão, não dependa do seu pastor. Sai você. Sai você. Cada um anda de acordo com o seu Deus, mas nós andaremos no nome do Eterno de Israel. E sai. Lech lechá, sai da tua parentela, da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ah, mas essa visão da restauração não está muito definida. Mas é claro, Deus está mostrando a cada dia o caminho a seguir. Eu sei onde eu tenho que estar, mas eu não estou lá ainda. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. E volta para Sião. Que foi para lá que Abraão foi. Essa é uma palavra para a igreja nos nossos dias. É hora de sair.
da casa da nossa paternidade denominacional. É hora de sair da casa da nossa paternidade doutrinária, teológica, dogmática, tradicional. É hora de sair para voltar para Sião, para Jerusalém, para a terra da promessa. Isaías, Eshaial 52. Manavu alearim, aglei mevaser, mashmia shalom, mevasher tov, mashmia yeshua, omer letzion, malach Elohai. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia o evangelho. Aqui a palavra aqui é o mevaser. É assim, a mesma palavra na Septuaginta é evangelium, o grego é evangelium. Quando ela aparece no Velho Testamento, traduzem como boas novas. Quando ela aparece no Novo Testamento, mantém evangelho. Porque na cabeça do tradutor, o evangelho não foi anunciado no Antigo Testamento. Então ele usa sinônimos. Notícias, boas notícias. Você vai ver traduzido com boas notícias, novidades. Mas o grego está evangelium. Então tá. Formosos são os pés do que anunciam o evangelho, o que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir, que está proclamando a salvação. O evangelho verdadeiro, que proclama paz, que proclama salvação, que proclama coisas boas, é o que diz a Sião: o teu Deus reina. Esse é o evangelho verdadeiro. Por isso que eu digo, não existe conceito de evangelho pleno sem Sião, porque o evangelho foi criado no contexto de Sião. Rishon Letzion. Primeiramente a Sião, primeiramente ao judeu. Tira o judeu que você vai fazer um evangelho como você bem entender. Tira o judeu e você vai fazer um evangelho para adquirir riqueza. Tira um judeu e você vai fazer um evangelho para criar império. Tira o judeu e você vai fazer evangelho para o que for que você queira. Tira o judeu, tira Israel. E o evangelho se torna maleável. Omer letzion, malach Elohai. O que diz a Sião, Deus reina. Agora eu entro naquilo que é o tema da palavra. Isso tudo foi só introdução. Então, para terminar, para encerrar, lendo a bênção de Jacó para os filhos de José. Quem eram? Filhos de José? Manassé, Menaché e Efraim. Quando Jacó vai abençoá-lo, você conhece a história que ele faz o quê? Ele faz um crossover. E José vai repreendê-lo, ele fala: não, meu filho, eu sei que é assim. Ok? Mas o que você talvez passou despercebido que isso tudo é profecia, não é? Ele não está profetizando sobre, depois ele profetiza sobre os filhos, as tribos, não é isso? Todas são profecias escatológicas, não são? Todas. E ele também profetiza sobre Manassé e Efraim. Mas a gente passa direto. E eles viram tribo, né? Jacó fala: eles me serão como os outros filhos, não serão seus filhos, serão meus filhos. E até hoje, o judeu, sexta-feira à noite, como é que nós, judeus, abençoamos nossos filhos? Homens. Que Simcha Adonai, que Efraim e Menaché, que o Senhor te faça como Efraim e Menaché,
E por que a gente faz isso? Porque Jacó mandou, assim abençoará Israel, dizendo que o Senhor te abençoe como Efraim e como Manassés. Por quê? Porque Jacó profeticamente ordena que a gente abençoe os nossos filhos, chamando sobre eles a herança de Efraim e de Manassés. Lendo o término da bênção de Jacó, eu descobri. Pelo menos acho que entendi. Gênesis 48, 19 e 20. Contudo, quando José vai repreendê-lo, Jacó fala, não, o Manassés vai ser grande nação também. Contudo, o seu irmão Efraim o seu irmão menor, Efraim, será maior do que ele. E a sua semente, a zera dele, a sua semente, a sua descendência, será Meló Agoim, plenitude dos gentios. A mesma expressão usada por Paulo em Romanos 11. A mesma expressão usada por Yeshua em Lucas 21. Meló Agoim. Em Efraim está a chave para a plenitude dos gentios. Se você pegar Romanos 11 no hebraico, não quero que vocês ignorem esse mistério, para que vocês não achem que vocês são mais do que vocês são. Está tão desatualizado esse conselho de Paulo, né? Esse parênteses que colocaram aí, né? Está tão descontextualizado. Você acha que valeria a pena eu dizer isso hoje? Quem é que diz ser o povo de Deus? Quem é que diz ser a detentora das promessas de Deus no mundo? Quem é que diz ser o reino de Deus na terra? Paulo já deu o alerta, o aviso há 2000 anos, e o povo não leu o que está em parênteses. Não quero, gentios, que vocês ignorem esse mistério, para que vocês não comecem a achar que vocês são mais do que verdadeiramente são. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que venha a Adkiavô Meló Agoim. Olha a mesma expressão, eu peguei isso aqui da versão hebraica do Novo Testamento, não fui eu que escrevi isso aqui da minha cabeça, não. Escolheram a mesma expressão de Gênesis 48. Isso é fantástico, pessoal. Em Efraim, há a chave para a plenitude dos gentios. A pergunta de ouro a pergunta de R$1 milhão é: Mi Efraim? Quem é Efraim? Efraim era o nome dado ao conjunto das tribos do norte que foram dispersas. Efraim é todo gentio que se converte a Yeshua, vira tribo de Efraim. Outra maluquice. Quem é Efraim? Primeiro, Efraim, filho de José, são judeus. Número 1. Número 2, Efraim não foi uma tribo, ou não foi um contingente apenas, não é algo físico apenas. Também é algo profético. Por que eu sei disso? Por esse tipo de profecia que ele recebeu de Jacó. Jacó não está se referindo ao Efraim físico apenas. Por quê? Porque Efraim foi disperso. Então tem um sentido o quê? Tem um sentido por trás disso. Por que Efraim não é só um contingente de pessoas? Porque Ezequiel profetiza uma reunião, uma união. De quem? Judá e... Então, no futuro, de alguma forma, essa união de Efraim e Judá trará a restauração de Israel. Eu quero propor para você uma hipótese
Diga hipótese. Não estou falando aqui como uma verdade absoluta. É um viés interpretativo meu. Eu quero propor para você que Efraim, além do que significa, também pode significar o chamado sacerdotal de Israel. Vou explicar. E eu quero dizer que não li isso em lugar nenhum, não ouvi isso em lugar nenhum, ninguém nunca pregou sobre isso que eu saiba. Isso é algo da Torá. Não é de mim, é da Torá. Eu estou juntando Torá, profetas e apóstolos. Clicou. O Espírito de Deus clicou. E eu falei, peraí. Se em Efraim está a chave para a plenitude dos gentios, então Efraim deve significar o quê? O contato que os judeus têm com os gentios. Não só o contato, mas o trabalho de levar conhecimento de Deus. O contato que o judeu tem com quem não é judeu. Isso é chamado de chamado sacerdotal. Deus não chama Israel lá em Êxodo 19 de Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes. Então é missão. Então se você considera Efraim, a missão sacerdotal de Israel, de anunciar a Deus para o mundo, a plenitude dos gentios virá apenas quando Efraim for o quê? Restaurado. Mas é lógico. Se o Efraim é que vai causar a plenitude dos gentios, para a plenitude vir, Efraim tem que estar restaurado, ele tem que estar atuando de novo. Porque nele está a plenitude dos gentios. Ele viabiliza a plenitude dos gentios. Efraim. Segundo Jacó profetizou. Agora Jacó pode estar errado. Aí você joga fora tudo que eu vou falar daqui para frente. Mas se ele profetizou pelo Espírito de Deus, então isso aqui está correto. Efraim tem que ser restaurado para os gentios serem restaurados e entrarem na sua plenitude. Pode ser tempo ou pode ser status quo. Não importa. Plenitude é coisa boa. E aí minha proposta para você é: Efraim representa, quem é que atua no espírito de Efraim, no chamado sacerdotal de Israel? Os judeus, discípulos de Yeshua. Por quê? Por que o judeu, discípulo de Yeshua, está restaurando nele o chamado de Efraim, a profecia de Jacó e Efraim? Por quê? Porque são esses judeus, discípulos de Yeshua, Abino Shulam, eu, meu pai, Jonathan, somos nós que conduziremos as ações à sua plenitude através de Yeshua. Como? Falando para esse contingente da sua verdadeira identidade como unido a Israel. Quem ressuscita o chamado sacerdotal de Israel são os judeus discípulos de Yeshua. Eles é que vão pregar Efésios 2 para a igreja. Eles é que vão pregar Romanos 11 para a igreja. Eles é que vão falar, vocês foram enxertados em nós. Vocês são filhos de Abraão. Vocês são concidadãos de Jerusalém. Eles é que vão despertar a identidade da igreja como unida a Israel. E esse verbo em hebraico é muito interessante. Unidos, united to, em hebraico é nilvá. Lá em Esther, capítulo 9, se eu não me engano, quando Mordecai dá o decreto para se celebrar Purim todos os anos, ele fala assim: e esse decreto será para todos os judeus e para todos os que foram nilvim, unidos a Israel. E é interessante porque no capítulo anterior, em Esther, capítulo 8, quando os judeus saem para poder acertar a conta,
to make it even com os seus inimigos, o que aconteceu? Um fenômeno. E muitos dos povos da terra, mithayadim, olha esse verbo que eu nunca vi na minha vida, lehit yahad. Lehit yahad é fingir ser judeu. Se tornaram um Yehud, lehit yahad. Então, o texto diz, e muitos dos povos da terra, mityadim, se fingiram ser judeus por medo dos judeus. Mas quando Mordecai declara a profecia, que a Purim seria para o judeu e para aqueles que estão, ele não usa mityadim, ele usa o quê? Nilvim, que foram unidos, o mesmo verbo usado em Isaías 14, e muitos dos povos da terra serão unidos em Israel. Isaías 14. Mesmo verbo. Mesmo conceito que Paulo usa em Efésios 2. Vocês que estavam longe foram unidos pelo sangue de Yeshua à comunidade de Israel. O problema é que só Yeshua pode te unir a Israel. Rabino nenhum pode te unir a Israel. Como rabino, circuncisão, nem com faca de madeira você consegue ser circuncidado para poder entrar no povo de Israel. Me perguntaram, vocês fazem circuncisão na Ratzion? Faço, com faca de madeira. Você nunca mais esquecer a experiência. Peraí, mas você não para na metade não. Efraim restaurado vai causar a plenitude dos gentios. Está acompanhando aqui? E o que causará a plenitude dos gentios? O pessoal, isso aqui é tão profundo. Porque ressuscita o chamado do judeu messiânico, que é fazer o gentio entrar nessa plenitude. Por quê? Porque a plenitude dos gentios, gerada pelo trabalho de Efraim, os judeus messiânicos em Yeshua, causará o quê? Quando houver a plenitude dos gentios, vai acontecer o quê? O retorno do Messias. E quando o Messias retornar, por consequência, a salvação de Israel e a restauração do reino a Israel. É tudo interligado. Efraim gera a plenitude traz o Messias restaura Israel e o mundo. Esse é o mistério. Não ignorem esse mistério. Aí vai acontecer o quê? Aqui. Se Efraim são os judeus messiânicos. E Judá são os judeus não messiânicos. Hoje, há conflito entre Efraim e Judá? Qual é a única forma de unir Efraim e Judá? Quando Judá receber o Messias, os olhos vão abrir. E aí, Efraim e Judá serão um só povo judeu, discípulo de Yeshua. Na minha opinião, essa é a união de Efraim e Judá. Israel hoje está desunido. Olhem as coisas que já fizeram com o Rabino Shulam. Vamos lá. Creio piamente que a restauração do tabernáculo caído de Davi, lembra da profecia lá de Amós 9, que Tiago cita, em Atos 15? Nos últimos dias virei, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, restaurando-os, fechando as suas brechas, para que alcancem os demais homens. Olha aí, chamado sacerdotal de Israel. A restauração do tabernáculo caído de Davi é a restauração do chamado sacerdotal de Israel, pessoal. Já começou, o tabernáculo já está sendo levantado. Porque judeus messiânicos têm pregado essa mensagem ao redor do mundo, e essa restauração gerará a plenitude dos gentios, a qual trará o Messias, a qual trará a redenção de Israel.
Amém. Quando a igreja se une e abraça Efraim... peraí, aqui você tem que olhar para cá. Quando a igreja abraça Efraim, quem é Efraim no nosso ensino? Judeu messiânico. Quando a igreja abraça o Efraim, ela causa o quê? Isso. That's the key, essa é a chave. Então, quando a igreja abraça Efraim, ela causa ciúme em Israel, em Judá. Que é o judeu não messiânico. Judá causa ciúme. O que esse povo está fazendo com esses messiânicos? Por que esses messianos foram chamados lá para encontrar com Benjamin Netanyahu? Por que esses messianos foram chamados na Câmara Municipal? Por que receberam homenagem? Que é isso? Por que o embaixador manda vídeo para abrir a conferência deles? Que é isso? Diga mas, olha a desgraça de Satã no meio da igreja, olha. Quando a igreja rejeita Efraim, para tentar se aproximar a Judá, ela prejudica e atrasa o plano de eterno para a redenção universal. Nós vamos fazer uma conferência aqui, chamamos as lideranças judaicas, mas eles exigiram não chamar nenhum messiânico, porque eles não ficam no mesmo lugar com o messiânico. Ok, nós não gostamos deles mesmos. Fingem se conectar a Judá, rejeitando para isso Efraim. Atrasam o mover de Deus. Tem grandes movimentos mundiais, grandes trabalhos de cristãos que proclamam amar Israel, que dão milhões de dólares para judeu ortodoxo e não dá nenhum centavo para o pobre judeu messiânico lá de Jerusalém. Judeu messiânico não é bem-vindo. Fizeram aqui em Belo Horizonte uma celebração dos 70 anos de Israel, com todos os representantes possíveis que você imaginar da comunidade judaica não ortodoxa. Ninguém do meio messiânico foi bem-vindo. E me mandavam mensagem dizendo, você está vendo aqui o que eles estão fazendo? Não convidaram vocês. Porque tentam se aproximar de Judá às custas de rejeitar Efraim. Tiro no pé. Atrasam a vinda de Yeshua, atrasam Judá ser tirado às vendas. Não provocam ciúme, fazem joguinho político. O maior plano de Satã nesses dias é fazer a igreja fingir que se relaciona com Israel, mas sem a presença de Efraim, de judeu messiânico. Fazendo isso, ela agrava o conflito entre Judá e Efraim. Agrava ou não agrava? Agrava, porque lá em Israel, quando tem a marcha para Jesus, os rabinos, depois que o pessoal vai embora, falam na televisão, olha Israel, Shema Israel, ouve Israel, esses cristãos que vieram aqui, esses cristãos que vêm aqui, dão dinheiro para a gente, marcham nas ruas, não pregam o evangelho, não tentam empurrar para a gente nenhum tipo de pregação, esses são os cristãos bons. Cristãos ruins, Israel, são esses que vivem no nosso meio, que tentam nos abordar nos pontos de ônibus, que tentam nos falar desse tal de Yeshua. Esses são os ruins. Nós gostamos são os que vêm de fora, porque eles vêm aqui, fazem missão deles, põem dinheiro aqui e vão embora. Shalom al Israel. Fazendo isso, vocês agravam o conflito entre Efraim e Judá. Tiro no pé. Os gentios precisam de Efraim para entrar na sua plenitude. Diga amém. Vocês precisam do gentio messiânico. O gentio messiânico tem que acordar. Foi a minha palavra lá nos Estados Unidos. Wake up! Fica preocupado em crescer sinagoga, em se tornar mais judaico, e impedir gentio de entrar. Wake up! Já está tarde demais para você ficar preocupando com essas coisas. Tem uma igreja aí de milhões, de bilhões de pessoas buscando se relacionar com Israel, buscando entrar na plenitude, e você preocupado com o tamanho de tzitzit, com a extensão da Amidá. Wake up! Se os gentios precisam de Efraim, Efraim precisa dos gentios, porque a plenitude que vai trazer o Messias se encontra neles.
Ah, eu sou judeu messiânico, mas eu não gosto de trabalhar com a igreja, não. Tiro no pé! Você precisa da igreja. E a igreja precisa de você, judeu messiânico. Última página. Há uma só promessa de salvação na Bíblia. E essa promessa é direcionada a Israel. Yeshua veio como veículo dessa promessa, fazendo Israel cumprir o seu chamado sacerdotal, incluindo as nações na eleição. Espero poder falar isso com você. Daremos nossas vidas para que o chamado sacerdotal de Israel no trabalho dos verdadeiros judeus messiânicos seja cumprido, levando as nações à sua plenitude e gerando assim a restauração de Israel e do mundo com a vinda do Messias. É por isso que eu valorizo trabalhos como o do Jonathan, como o do Rabino Shulam, como o do Ensinando de Sião, com meu pai, porque nós temos esse viés, essa porta aberta para com a igreja, porque entendemos desde o início que essa é a chave para a redenção universal. Claro que eu não vou esquecer de Judá, claro que a gente tem um trabalho também com os nossos irmãos judeus, mas a chave para a redenção universal é a plenitude dos gentios, que ela vai trazer a plenitude de Israel. Quem entendeu aqui? Eu não sei se ficou claro. Mas depois você pode encomendar esse estudo, assistir, decorar esses textos, analisar a teologia, porque isso é muito profundo, pessoal. Isso é a chave escatológica. Você fica estudando escatologia, fica lá pensando se o gafanhoto vai ter asa com cara de leão, e aí fica discutindo na internet se é a cara de leão ou é a cara de gato, cara de leão. Wake up, acorda, meu irmão. Essa é a escatologia que interessa. Que 70 semanas, 200 semanas, 360 semanas, tá, isso é bom, mas isso aqui que eu quero que você escreva no seu coração. Restauração de Efraim, restauração dos gentios, restauração de Israel. Shalom, shalom.